Então agora aqui no passo 2, nós vamos iniciar as nossas definições básicas do nosso relatório. Para isso, nós vamos olhar dentro, lá nas árvores do relatório, né, nos grupos, nós vamos definir algumas coisas, né? Então vamos definir as configurações iniciais do relatório, vamos definir as margens, vamos configurar o cabeçalho, o rodapé e o detalhe. Então vamos lá. Olha só, agora estou aqui novamente, né, na estrutura do meu relatório e aqui do lado, nas janelas, eu tenho aqui a janela de árvore de relatório, onde ela me mostra aqui primeiro o relatório, né? E dentro desse relatório todos os grupos. Um relatório, ele obrigatoriamente tem que ter a margem superior, margem inferior e o detalhe. Já o cabeçalho e o rodapé não é obrigado. Ou seja, se eu quiser excluir o cabeçalho, ele me permite excluir. Se eu quiser excluir o rodapé, ele também me permite excluir. Já a margem, ele não me dá permissão para excluir nem a margem superior, nem o detalhe e nem a margem inferior. Então vamos lá. Primeira coisa, as primeiras definições a serem feitas antes de eu começar a inserir campos no meu relatório é definir essas questões de tamanho do papel, lado de impressão, impressora, os dados básicos, né, antes de eu começar a mexer na estrutura do relatório. Então aqui no RM Report, aqui, ó, eu posso clicar tanto aqui em RM Report, como eu posso clicar nessa área azul, que eu estou acessando a parte da estrutura principal do relatório. É o corpo principal do relatório, onde eu vou fazer algumas definições. E onde que eu configuro essas definições? Então, marcando aqui o RM Report, se eu olhar aqui em propriedades, ó, ele já apareceu aqui para mim. Ó. Dentro de propriedades, eu posso escolher qualquer uma das opções que estão dentro do meu relatório, né? Então, estou escolhendo aqui a opção RPT Report 1, que é o corpo, né, a parte principal do relatório, onde eu vou configurar algumas coisas aqui. Vou fazer algumas definições. Então, olha só. Aqui no RM Report, eu vou configurar algumas coisas básicas, como, por exemplo, ó, imprimir se fonte de dados for vazia, ou seja, eu quero que, se não tiver nada para ser impresso nesse relatório, apareça uma página em branco. Se eu quiser, eu deixo sim. Se não, eu deixo não, né? Então, geralmente não. Eu não quero que, quando eu mandar imprimir, apareça uma página em branco. Eu vou mostrar esse detalhe aqui para vocês. Ó. Então, primeiro com sim, né? Imprimindo. Então, eu vou voltar aqui no relatório, vou marcar ele, vou vir aqui em processo e gerar relatório. Olha só, ele me trouxe aqui uma página em branco, mas não tem nada para ser impresso. Eu não quero isso, né? Eu quero que, se não tiver nada, nem apareça uma página em branco. Eu venho aqui então de novo, ó, nessa parte azul, ou aqui na árvore de relatório, clicando sobre o RPT Report. Depois eu vou em propriedades, e dentro da propriedade aqui no grupo de comportamento tem imprimir se fonte, vou aumentar um pouquinho aqui, se fonte de dados estiver vazio. Então, não. Vou clicar aqui na setinha e escolher a opção não. Salvar. Se eu for agora aqui, ó, e mandar novamente gerar esse relatório, olha só, eu trouxe uma tela dizendo não, o documento não contém páginas. Então, não tem como eu imprimir. Ok. Voltando aqui na estrutura do relatório, se eu quiser dar um nome, né, para a exibição do relatório, eu posso mudar aqui. Outro dado importante, né? Se eu quero imprimir em paisagem ou não, esse relatório vai ser um relatório para ser em paisagem ou um retrato. No nosso caso aqui vai ser retrato, né? Então, paisagem vai ficar falso.
Qual tipo de papel que eu vou imprimir? É um papel do tipo carta? É um papel A4? Então, o mais comum é o A4, né? Então, vamos escolher aqui A4. Então, já mudei aqui, ó. Veja que quando eu alterei para A4, a margem diminuiu, né? E ele começou aqui, ó, a cortar a data e o número da página aqui embaixo. Então, eu posso clicar aqui na margem e aumentar um pouco para que ele caiba e não corte nem a data e nem o número da página aqui embaixo. Veja que quando eu cliquei aqui, ele mudou aqui as propriedades para informações da página, né? E eu estava configurando a estrutura do relatório. Então, eu vou clicar de novo aqui na parte azul. Ele voltou a aparecer para mim aqui RM Report. Então, voltando aqui, eu já mudei o tipo de papel, né? E o que mais? Tem uma outra opção que é interessante eu marcar aqui, que é salvar valores dos parâmetros. Então, se eu inserir qualquer tipo de parâmetro no relatório, e daqui a pouco eu vou falar o que é um parâmetro, né? Eu quero que ele fique salvo. Parâmetros são campos que vai aparecer no momento de você executar, gerar o relatório, vai aparecer um campo para que você digite algum valor, né? Ou uma data, ou um nome, enfim, qualquer coisa, dependendo do tipo do parâmetro. Eu vou colocar a opção aqui verdadeiro, para que toda vez que eu digitar, ele fique salvo a última informação que eu digitei. Então, salvei. Está pronto aqui as primeiras definições do meu relatório. O que mais que eu posso definir aqui? Margens. Então, por exemplo, a margem superior aqui, clicando sobre a margem superior, eu estou achando que ela está muito grande. Então, eu quero diminuir um pouco. Então, arrasto aqui, então diminuir aqui para mais ou menos 1 centímetro. Da mesma forma, a margem superior, eu vou pegar ela aqui embaixo e vou diminuir um pouco também, mais ou menos 1 centímetro. Então, eu tenho uma margem superior de 1 centímetro e uma margem inferior de 1 centímetro. Então, a partir disso, eu tenho aqui também as margens laterais, né? Eu posso diminuir também, né? Do lado esquerdo e também do lado direito, de forma que o corpo do relatório tenha mais espaço para mim colocar mais informações, mais campos, mais texto, enfim. Então está aí as primeiras definições do meu relatório. Agora, o que eu vou fazer? Então eu tenho aqui o cabeçalho, eu tenho aqui o detalhe e eu tenho aqui o rodapé. E nós vamos para o próximo passo.